Lá ficamos por 2 meses. Durante todo esse tempo, o que tínhamos para comer era uma fruta parecida com uma laranja que dava numas árvores altas, cujas folhas se pareciam um pouco com folhas de álamo, mas menores. Além disso, comíamos caranguejos brancos que se arrastavam pela areia e pequenas enguias que encontrávamos por debaixo dela. Mas em toda a ilha não conseguimos achar nenhuma gota de água doce, a ponto de sermos forçados a beber nossa própria urina, que acumulávamos nos potes quebrados que tínhamos retirado da pinaça. Durante todo esse tempo não choveu, nem teríamos tido nenhum meio de coletar a água se tivesse chovido. Vendo-nos assim, em tamanho aperto, planejamos um meio de chegar até a costa. E por sorte encontramos uma tábua de uns bons 10 pés de comprimento, que devia ter vindo desde o Rio da Prata. Nela amarramos outros pedaços de madeira com cipós e preparamos uma provisão da fruta que já mencionei, além de enguias e caranguejos. E nos encomendamos a Deus. Esse livro reúne uma variedade enorme de textos, tirados de fontes bastante diversas. Então a gente tem cartas, trechos de diários de bordo, depoimentos para a justiça. Outros relatos são verdadeiros tratados que descrevem a fauna, a flora, a geografia da costa do Brasil que está sendo visitada. Então há uma gama de textos que fazem referência e descrevem o Brasil do século XVI por diferentes pontos de vista também. O leitor vai encontrar uma espécie de baú de tesouros de informação sobre essa época tão pouco conhecida. Por que esse desconhecimento dos relatos ingleses ao Brasil, escritos no primeiro período da colonização portuguesa do território? Um dos motivos é que eles constroem uma visão muito negativa e pejorativa dos portugueses, dos espanhóis e dos colonos brasileiros também. Então, isso talvez tenha influenciado quando, entre meados do século XIX e início do século XX, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e a Academia de Ciências de Lisboa capitanearam um movimento de recuperação, tradução e publicação de fontes para a história do Brasil, e uma história do Brasil montada sob um arcabouço, digamos assim, do patriotismo, né? Então, esses relatos, eles trazem essa visão extremamente pejorativa, negativa, porque havia, grande parte desse período que nós estudamos, eu e Vivian, havia um antagonismo forte entre a Inglaterra e as coroas ibéricas, ou seja, Portugal, Espanha e também o Brasil. Outro motivo é que a maioria deles não constitui uma obra autônoma. Quer dizer, a maioria deles são trechos, pedaços, relatórios, notícias ou pequenos textos não tão grandes assim, não livros como aqueles escritos, por exemplo, pelos franceses que tiveram aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, tentaram colonizar o Rio de Janeiro numa empreitada conhecida como França Antártica. Esses franceses, por exemplo, escreveram livros, obras em que foram impressas no século XVI e fizeram muito sucesso. Esse material em inglês não. Eles não focalizam apenas o Brasil e a maioria deles não constitui uma obra autônoma. Isso fez com que eles não fossem traduzidos até hoje e provavelmente contou também para esse desconhecimento o fato deles estarem muito perdidos, digamos assim, perdidos entre as 6.000 páginas de 2 coleções de viagens publicadas no final do século XVI e início do século XVII, e também a questão da língua, né, que o inglês muitas vezes é um inglês de difícil entendimento, porque muitos textos não foram escritos por pessoas cultas, né, por pessoas que sabiam escrever, digamos assim. Alguns são muito rústicos, muito rudes, são relatos
transcrições de depoimentos orais transformados em texto. Então há essa questão da língua, da dificuldade também que a língua pode acarretar. Senhores, eu cresci no meio dessa gente. Vivi entre eles como cavalheiro, servi-lhes como soldado e vivi entre eles como comerciante, de modo que conheço algo das suas maneiras e da sua natureza. Sei que quando não conseguem vencer pela força da espada, então empregam suas falas enganosas, pois não têm nenhuma fé, nem lealdade, nem as usarão a não ser para proveito próprio. Por isso lhes aviso que fiquem alertas, se lhes derem conversa, eles nos trairão. Esses relatos, eles têm uma diversidade incrível, e essa diversidade tem a ver não só com os propósitos de cada texto, sejam eles cartas, sejam eles depoimentos à justiça, ou diários de bordo, ou narrativas de ataques corsários, mas também uma coisa que define muito essa variedade é a diferença entre esses narradores. Então, nós temos autores que são capitães de navio, pessoas que têm uma base cultural sofisticada até, que foram à universidade, ao lado de marujos, pessoas que narraram oralmente as suas histórias, que depois foram transcritas e publicadas em compêndios de viagem. Então há uma gama, uma variedade enorme de estilos, de clareza também. Alguns relatos são muito mais truncados do que outros. E uma coisa que é particularmente interessante é que, porque esses autores são todos tão diferentes e muitos dos relatos têm uma primeira pessoa, a gente acaba sabendo muito ou intuindo sobre a subjetividade desses narradores. Que motivações eles tinham, que interesses, que base cultural, que série de referências ideológicas, culturais, que eles transmitem na maneira mesma como eles percebem essa novidade do Brasil que eles encontram, um mundo todo tão diferente. Ou seja, a gente fica sabendo muito sobre o Brasil do século XVI, mas a gente também fica sabendo, talvez até mais, sobre a subjetividade, sobre quem eram esses narradores. Essa pesquisa ela vem sendo feita há muitos anos, desde quase o início do século XXI agora, né? Inicialmente eu tive uma bolsa de pesquisa da Biblioteca Nacional, que me permitiu fazer um levantamento desse corpus desconhecido de viagens ao Brasil. Então, eu pesquisei muito lá na Biblioteca Nacional, eles têm um acervo bastante bom dos livros que eu precisava ver, e isso foi em 2007, se eu não me engano. E depois disso, a Vivian fez um doutorado na Inglaterra, em que ela estudou e fez uma edição comentada do livro de memórias do Anthony Knivet, publicado pela imprensa da Universidade de Cambridge. E nós aqui também no Brasil fizemos uma edição do livro do Anthony Knivet também, esse livro de memórias. E a partir daí nós começamos a pesquisar, e a partir daí então das nossas pesquisas em várias bibliotecas digitais, bibliotecas físicas, todo tipo de pesquisa que vocês podem imaginar que hoje em dia é possível fazer. E nós então começamos a traduzir, a comentar e a analisar esses relatos, né? E chegamos então à conclusão de que esses 12 textos eram mais representativos do corpo geral, porque há muitos outros relatos ainda inéditos, nem todos eles muito legíveis, né? Alguns bastante complicados em termos de leitura. Então, nós fizemos essa edição, traduzimos, comentamos, escrevemos um pós-fácil, contextualizando as viagens, e foi então uma pesquisa longa e que não terminou, que continua.
Estas poucas linhas visam a informar-lhe que, embora eu lhe tenha escrito há não mais dias por via de Lisboa, avisando-lhe que em breve pretendia encontrá-lo, veio-me a oportunidade de casar-me nesta terra, podendo escolher entre 3 ou 4 moças. Assim, há uns 3 dias combinei com um senhor italiano de casar-me com sua filha dentro dos próximos 4 dias. Ele tem somente essa filha que preferiu entregar a mim a entregar a qualquer português em toda a região. Junto com ela, ganho em casamento parte de um engenho que ele possui, que produz todo ano 1000 arrobas de açúcar. Lucrarei com este casamento uns 2.000 ducados, pouco mais ou menos. Além disso, meu sogro, o senhor José Adorno, pretende deixar em minhas mãos todo o engenho com 60 ou 70 escravos e assim fazer-me feitor por nós dois. Agradeço a Deus por conceder-me tanta honra e abundância em tudo. Os relatos ingleses sobre o Brasil, eles têm essa peculiaridade de terem sido escritos por homens com diferentes formações. Alguns têm educação formal, outros não têm educação formal, outros não sabem escrever, escrevem muito mal, por exemplo, né? E esse tipo de observação de um homem não culto, que não pretende escrever um livro nos moldes dos livros de viagem escritos naquele período, que era um tipo de escrita muito regrada, assim, normatizada, então eles são muito mais espontâneos do que os outros relatos sobre o Brasil no mesmo período. Muito mais espontâneos, muito mais corriqueiros, muito pouco convencionais, né? E acabam contando detalhes que não aparecem nos outros relatos. Por exemplo, um deles um dos relatos que a gente apresenta, não é um relato, é uma carta. É uma carta que um jovem inglês escreve para Londres. Um jovem inglês radicado em Santos, no atual estado de São Paulo, escreve para companheiros em Londres porque ele quer estabelecer uma rota comercial direta entre Santos e Londres. Ele se casou com uma filha de um rico proprietário de engenhos, tirou a sorte grande, ele está felicíssimo, ele escreve essa carta muito feliz e manda a carta, e nessa carta tem uma lista de itens que deveriam ser mandados da Inglaterra para a capitania de São Vicente, São Paulo. E é interessantíssima essa lista. Essa lista é um prato cheio para vários pesquisadores. Por exemplo, a gente tem materiais para construção de engenhos, materiais para construção de navios, né? Temos um dos primeiros registros da música não religiosa no Brasil, porque nessa lista há cordas de viola, ou seja, você imagina que em 1580, 1581 havia música tocada com viola, música europeia, naquele período que a gente não imagina que isso acontecesse, né? Essa lista, ela também traz uma série de itens relacionados à indumentária, às roupas usadas, né? A gente tem que imaginar que no século XVI tinha acontecido uma coisa revolucionária não muito tempo antes, que foi a descoberta de todo um pedaço do mundo conhecido que nem se sabia que estava lá, ou pelo menos a maioria das pessoas desconhecia inteiramente. Havia muito mais perguntas do que respostas. Isso gerou uma sede de informações em todas as camadas da sociedade europeia. Então, imediatamente desenvolveu-se um mercado de publicações de histórias e relatos daqueles que tinham conseguido ir e voltar, que na verdade era uma minoria. A maioria das pessoas que embarcavam nessas viagens não conseguia fazer a viagem de retorno. Eram viagens perigosíssimas, arriscadíssimas, e muitas pessoas acabavam inclusive ficando nos lugares onde chegavam. Então havia toda uma curiosidade incontrolável do público europeu sobre os detalhes e as informações que se conseguia, né, sobre as novas terras. Ao mesmo tempo, isso dava margem a muitos relatos fantasiosos, né? Não havia como verificar a veracidade dessas histórias, dessas narrativas, não é? Desses relatos. E uma coisa que surgiu na Inglaterra, pelo menos, foram compêndios que buscavam reunir
histórias, relatos, textos que descreviam viagens pelo mundo até. E a maioria dos textos que aparecem no nosso livro dos ingleses vem de 2 compêndios desses, os mais conhecidos e com maior penetração no século XVI, que foi o organizado por Richard Hakluyt, ainda no século XVI, no final do século XVI, e o Samuel Purkis, que fez um compêndio que foi publicado em 1625. Os relatos que fazem parte dessas duas grandes obras são relatos relativos a viagens anteriores, mas também havia circulação de panfletos com histórias de aventuras de ultramar. E esses panfletos tinham maior penetração popular, porque eram muito mais baratos do que esses compêndios volumosos, pesados, caríssimos. Esses relatos também deixam evidentes os perigos que os viajantes passavam na travessia do Oceano Atlântico, né? Eram travessias que dependiam inteiramente das correntes e dos ventos, e muitas vezes eram travessias longuíssimas e dificílimas que enfrentavam não só tempestades como calmarias, em que os navios ficavam à deriva durante muito tempo, o que gerava doenças na tripulação, ou então depletavam a comida, a água, e muitas pessoas morriam nessas travessias. O espaço era extremamente exíguo dentro dos navios, então era muito fácil que as doenças se espalhassem e que não houvesse qualquer cuidado com higiene, e muitas vezes também os suprimentos acabavam muito antes de se chegar ao destino desejado. Agora, a gente consegue vislumbrar nesses relatos vários aspectos da vida a bordo. Dá para a gente ver que havia, por exemplo, livros que as pessoas levavam para consultar. Nós sabemos desse contexto das viagens que, inclusive, havia vários tipos de entretenimento que se fazia a bordo, inclusive encenação de peças, de teatro. Claro que isso variava muito, a situação de bordo variava muito dentro da hierarquia que existia dentro dos navios. Era uma hierarquia muito estrita e que ia desde o comandante, passando pelo piloto, mestre, até a marujada e finalmente os grumetes, né, que, de maneira não surpreendente, frequentemente abandonavam os navios quando esses chegavam ao seu destino. Esses documentos, esses relatos, apesar de tratarem de um tempo tão recuado, né? Eles são de 1526 a 1608, no princípio da colonização dos portugueses no Brasil, apesar de serem tão antigos, né? Eles retratam um período, nosso período formativo, e várias das questões que aparecem nos textos, elas ainda estão presentes na nossa contemporaneidade, e muitas delas estão sendo discutidas hoje em dia de uma maneira bastante intensa, né? Questões, por exemplo, em relação aos índios, né? A questão indígena tão grave no nosso contexto de pandemia, uma política de Estado que advoga e põe em prática o extermínio dos povos indígenas, né? É uma coisa que todos nós estamos estarrecidos com isso, e o livro, ele traz as bases, digamos assim, né, dessa mentalidade, né, e de várias outras mentalidades coloniais, de extermínio não apenas indígena, mas da escravização dos africanos, ou seja, todo o nosso passado colonial, essas raízes do nosso passado colonial, elas aparecem desnudadas nesses relatos, né? Porque os relatos portugueses, eles são mais atenuados, eles descrevem as belezas, as maravilhas da terra, as maravilhas da natureza, as maravilhas do comércio, da expansão e do desenvolvimento. Isso é a base dos relatos portugueses. Ao contrário, aqui os ingleses não, eles vinham aqui comerciar, eles vinham aqui em busca de lucro, né, de proveito,
E os relatos dele são muito mais objetivos e não pincelam, não mascaram. Todos nós vamos nos reconhecer, digamos assim, reconhecer a nossa época no que escreveram esses homens há tanto tempo atrás. Há vários tipos de relato nesse livro, né? Há desde cartas, notícias, a textos meio autobiográficos, a textos que se querem cosmografias, ou seja, obras eruditas de história e de geografia, de cosmografia, como eles diziam naquela época, né? Um dos textos mais curiosos para mim é o do Roger Barlow. O Barlow, ele era um mercador estabelecido na Andaluzia, na Espanha, e que entra numa frota espanhola e acaba vindo para cá, para o hemisfério sul, para a América do Sul, entra pelo Rio da Prata, começa a navegar por todos aqueles rios ali da Bacia do Prata e chega até o Paraná e faz uma descrição deslumbrante da viagem. Ela é bonita não apenas pela linguagem em que ela é escrita, ela tem uma poesia na linguagem, uma beleza na forma com que é redigida, e também pelo frescor dessas observações, né? E ele faz observações muito talvez inovadoras naquele período sobre os povos ameríndios que habitavam a Bacia do Prata. É muito interessante, muito bonito. É um dos meus textos preferidos do livro. Gosto muito também da carta do John Woodhull, esse chamado de João Leitão no Brasil, esse jovem inglês que vem para cá e escreve essa carta divertidíssima, na verdade, né? Gosto também das narrativas de guerras e batalhas meio cinematográficas, das invasões de corsários ingleses na Bahia e em Pernambuco, e há também um trecho muito curioso, interessante, de um cirurgião barbeiro inglês, William Davies, que escreve um livro enorme das viagens que ele fez pelo mundo, né? E é uma espécie de autobiografia ficcional misturada com experiências reais que ele passou, e ele diz que ele faz uma viagem ao Rio Amazonas, são 42 dias, segundo ele, subindo o rio. Ele também faz descrições bastante interessantes dos povos com os quais eles tiveram contato ali, um pouco romanceadas, mas bastante interessantes. Eu não tenho um relato favorito no livro da gente. O que me fascina realmente é essa enorme variedade de pontos de vista, de atitudes, de personalidades, de temperamentos. Como você consegue vislumbrar uma reação inflamada de um narrador quando descreve o ataque, por exemplo, a Salvador ou a Recife, né? A raiva nacionalista que imbui esses homens nesses ataques violentos, o desprezo, ou então a cobiça. Ao mesmo tempo, adoro perceber nos relatos o encantamento, a surpresa, a dificuldade de compreender. Então seria difícil escolher um relato favorito. Um dos relatos que me dá mais prazer de ler é do Richard Hawkins, que escreveu esse livro já mais para o final da vida, e Richard Hawkins era um capitão extremamente experiente, vindo de uma família de várias gerações de capitães de navio, mas era um homem extremamente culto, estudado, cheio de referências do seu tempo, e ao mesmo tempo um homem muito experiente no mar. Ele ficou preso quase 10 anos pelos espanhóis. Nessa mesma viagem em que ele passou pelo Brasil, posteriormente ele acabou sendo preso. Mas é muito interessante ver como o relato dele inclui tantas coisas. Ele tem um real interesse por tudo que ele vê e encontra, e ele sente a importância de registrar detalhes sobre
as pessoas que viviam no Brasil, as comidas que se fazia, a vegetação ou maneiras de viajar, evitando ter o escorbuto, por exemplo, a bordo. É uma delícia ler o relato do Richard Hawkins. Há muitos animais selvagens, como veados e aves selvagens, porcos do mato, diversos outros animais estranhos de carne boa e saborosa, e grande quantidade de pássaros, como papagaios de diversos tipos, grandes perdizes, pavões, patos e gaivotas, e diversos outros tipos de pássaros estranhos, e uma enorme quantidade de peixes que eles pescam disparando flechas na água. Seria necessário todo um livro só para descrever os tipos estranhos de peixes que se encontram nessa costa e também os estranhos animais e aves da terra, pois há alguns peixes parecidos com homens e mulheres, e alguns parecidos com cavalos, e outros com coelhos, e alguns são semelhantes aos sapatos altos usados pelas mulheres na Espanha, e estes são muito venenosos. Há ainda outros que boiam na água e são arroxeados, parecem uma pele com vários pequenos fiapos que vão pendurados por debaixo d'água. E como em cima d'água parecem uma nau com uma vela de 3 pontas, nós os chamamos de caravelas.